Bom dia. Na semana passada nós falamos sobre onipresença. Na onipresença nós vimos a definição. Deus está presente em todos os lugares. Nós vimos a base bíblica, o Salmo 139, de 7 a 11, a base bíblica da onipresença. Nós fizemos distinções. Onipresença não significa que Deus está espalhado pelo universo, mas Ele está totalmente presente em cada lugar. Não é correto achar que tem partes dele espalhadas por aí, não é isso. Também falamos da presença focal, que há momentos em que a presença de Deus se focaliza num determinado momento. Não significa que Ele se ausentou de outro lugar para ficar presente ali. Quando, por exemplo, Ele aparece na sarça ou no trono no céu, não significa que Ele está ausente de outros lugares, mas sim que a sua presença se focaliza ali naquele momento. Nós falamos também da diferença entre onipresença e panteísmo. Panteísmo, a ideia de que Deus é o universo material. Deus é a criação. Tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Nós vimos que esse conceito é um conceito muito comum na sociedade ocidental moderna. Não era antes, não era. Esse conceito é mais oriental. As religiões orientais é que ensinam isso. Mas existe, hoje em dia, uma invasão de religiões e de filosofia oriental no Ocidente. Então você vê isso por aí, igrejas tendo palestras de mestres indianos, isso existe. No Brasil ainda não vimos isso acontecendo, mas nos Estados Unidos há igrejas que convidam mestres indianos, gurus indianos, para dar palestras na igreja. E com isso tudo, então, as ideias orientais entrando no cristianismo, ensinando essas coisas, que tudo é Deus, Deus é tudo, e você tem que desenvolver a sua divindade. Então, a onipresença não significa isso, não é panteísmo. E vimos as implicações da onipresença. Deus, com sua onipresença, faz com que os ímpios permaneçam alertas. O ímpio, o homem sem Deus, deve saber que Deus tudo vê. E o homem piedoso, ele encontra descanso na onipresença. Por quê? Porque ele sabe que nunca está sozinho, que Deus está em todo lugar, que Deus está próximo dele também. Então a onipresença ela tem um valor prático, um valor aplicativo, um valor até salutar para o viver o dia a dia. Saber, Deus está presente, Deus está conosco, não estamos sozinhos. Então hoje nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. É o último atributo oni, e vamos falar sobre esse atributo hoje, a onisciência de Deus. Onisciência. Então, onisciência, evidentemente, vocês sabem o que significa. A oni do latim tudo, ciência é o conhecimento. Então, onisciência é a palavra que descreve o fato de Deus ter ciência de tudo. Então, Deus sabe todas as coisas. Então, uma definição: Deus sabe tudo, todas as coisas, sem esforço e de forma completa e igual. Ok? Deus sabe tudo sobre todas as coisas e de forma completa e igual. Ele não sabe mais sobre milagres do que sobre computação. Não. Ele sabe tudo sobre todas as coisas e de forma completa, plena e igual. Ele sabe
Os mistérios da ciência que já foram descobertos, Ele conhece todos, e conhece os mistérios da ciência que ainda não foram descobertos. Ele conhece também. Ele sabe os nossos segredos, todos os nossos segredos. Ele conhece todas as nossas intenções. Ele conhece todas as nossas fragilidades, nossos limites. Ele conhece toda a nossa história. Ele conhece tudo, absolutamente tudo, sem fazer esforço nenhum e de modo completo, total. Não existe nada que Ele não saiba, nada. É por isso que é uma grande tolice mentir para Deus. É uma grande estupidez. É a maior de todas as loucuras é essa. É dizer para Deus, Senhor, eu não fui na igreja porque, deixa eu ver, isso é tolice. Né? Uma grande estupidez isso aí. Senhor, eu pequei, mas é por causa do... Não, isso. Uma imensa burrice fazer isso, porque Deus sabe exatamente por quê. Quais foram as causas primárias, secundárias, todas elas que levaram você a agir desta ou daquela forma. Ele conhece tudo, nós não podemos mentir para Ele. Ele conhece o nosso íntimo e conhece as nossas palavras antes mesmo que nós profiramos essas palavras. Ele as conhece totalmente. Eu vou ler aqui um trechinho de um livro do A.W. Tozer, Conhecimento de Deus, que é muito conhecido esse livro do A.W. Tozer, é um clássico. E esse texto aqui do Tozer fala sobre a onisciência. Então prestem atenção na leitura. Fala assim: Deus conhece instantaneamente, ao mesmo tempo, e sem esforço algum, tudo e todas as coisas. Todo pensamento completo, e todos os pensamentos. Todo espírito, o espírito completo, e todos os espíritos, tanto de homens como de anjos. Todo o ser completo, e todos os seres, cada ser que há no universo. Toda a criação e todas as criaturas. Toda pluralidade e todas as pluralidades. Toda lei e todas as leis. Todas as relações. Todas as causas. Todos os pensamentos. Todos os mistérios. Todos os enigmas. Todos os sentimentos. Todos os desejos. Todos os segredos ocultos. Todos os principados e potestades, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, ação, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu e inferno. Como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Ele não conhece uma coisa melhor do que outra, mas a tudo igualmente. Ele nunca descobre nada. Nunca se surpreende, nunca se assusta. Deus nunca imagina como será algo, nem busca informações, nem faz perguntas. Ok? O conhecimento dele é absoluto. É interessante, né? Nós nos assustamos, né? Com as coisas. Ele não. É por isso que nós não precisamos, na presença de Deus, usar máscaras. Essa é a grande lição que nós temos, por exemplo, no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, temos visto isso também em Jó, né? No livro dos Salmos, especialmente, nós percebemos a postura do homem diante de Deus nas mais diversas situações. O homem alegre diante de Deus, o homem triste
diante de Deus. O homem com raiva diante de Deus, quando ele está bravo diante de Deus, como ele age. Nós encontramos tudo isso. O que a gente nota são pessoas autênticas expondo o seu coração. Porque não podemos esconder nada dele. Nós podemos apresentar a ele o que somos sem esconder nada. O que mostra, o que é um reflexo do fato de sabermos que Deus é onisciente. Deus sabe tudo. Eu não tenho como esconder dele o que eu sou, o que eu penso e o que eu sinto. Então eu posso expor. Não aprendi nada. Eu posso expor para ele tudo sem máscara. Esse negócio de, né, na hora da oração é uma pessoa, no dia a dia é uma pessoa, na hora da oração é outra. Isso aí é uma tolice. Né? Aquelas pessoas que têm um jeito de ser, né, mas quando estão diante de Deus, assumem outro formato. Então conversa com todo mundo normalmente. Oi, como vai? Tudo bem? E o dia a dia normal, uma pessoa comum. E quando vai falar com Deus, né, coloca, né, o manto sagrado, sacerdotal e reluzente. Né? E aí muda de voz, né? Muda de voz, né? Não é mais aquela voz, é outra. Né? Ó Pai. Mudou. Mas não é mais ele agora. Agora é outra figura, né? É um teatro. O que acontece é um teatro. Né? Ele está representando um personagem que não existe. Mas ele acha que isso vai impressionar Deus. Ele acha que Deus vai olhar e falar, nossa, esse cara aí é espiritual, hein? Estou impressionado. Olha só como ele... Você viu como ele falou pai? Você viu o ó no começo? Esse cara é bom. Esse aí, olha, impressionante, que bênção, viu? Isso é uma grande estupidez. Quando nós sabemos quem Deus é e a sua onisciência, nós podemos nos aproximar dele com intimidade e dizer, Abba, Pai. Paizinho, papai, Pai querido, Pai santo, Pai de amor, e falar com ele como nós somos. Pai, eu estou triste. Pai, eu estou com raiva. Pai, eu estou cansado. Pai, eu estou fraco. Pai, eu estou em pecado. Pai, eu estou arrependido. Pai, eu quero me vingar. Pai, eu preciso desabafar. Pai, eu estou... Enfim, eu posso derramar diante dele o que eu sou, porque ele não vai se assustar. Ele não vai fazer, quem diria, você é justo, você... Não, ele não vai fazer, ele sabe, conhece tudo, ele não vai se impressionar com nada, que ele conhece todas as coisas. Vamos ver então a base bíblica para isso. Base bíblica. Base bíblica. O primeiro texto que nós temos é Atos 15, 18. Atos 15, 18. Vamos ler esse texto? Esse texto aqui sugere que Deus conhece todas as suas obras e Ele as torna conhecidas. Ele as conhece e Ele as revela. Então o texto fala no versículo 17: para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ele conhece todas as coisas e Ele as torna conhecidas. Deus conhece o seu próprio plano. Deus conhece o próprio plano porque Ele mesmo estabeleceu o seu plano. Então, Deus ele não se assusta com a história humana, porque foi Ele mesmo quem estabeleceu a história humana. Então, se Ele vê, estava falando agora lá na saída, né, um pouquinho sobre isso com o irmão. Se ele vê uma catástrofe, Ele não se assusta com aquilo.
Se ele vê uma tragédia, aquilo não o deixa assustado. Oh, nossa, olha o que os homens fizeram. Não. Tudo está dentro dos seus planos e do seu controle. Ele conhece tudo. Ele sabe que tudo vai acontecer porque ele estabeleceu o seu plano fixo. Por isso ele sabe das coisas. Ele sabe das tragédias que vão acontecer ainda. Por quê? Porque ele controla a história e ele determina a história. Ele não olha para o futuro para descobrir o que vai acontecer. Isso não existe isso. Ele não tem uma bola de cristal e fala, deixa eu ver o que vai acontecer no futuro. Não, ele não precisa disso. Ele sabe porque ele fez o futuro. Ele fez. Então, quando você tem a linha da história humana, aqui o começo e aqui o fim da história humana, Deus está acima da história e ele não somente vê tudo isso. Ele não somente vê toda a história humana do começo ao fim. Não é somente esse o fato. Porque, em certa medida, alguns profetas viram o futuro da história humana. João em Patmos viu o futuro da história humana. Ele viu. Então não é só isso. Não é só que Deus vê essa linha. É mais do que isso. Deus conhece essa linha chamada história porque Ele construiu essa linha. Foi Ele quem colocou essa linha aqui. Ele é o autor disso aqui. Então ele conhece não por informação dele ver. Ele fala, deixa eu ver o que vai acontecer e olha. Não. Ele conhece porque ele fez essa linha. Ele construiu um plano para a história humana. Para a sua história e para a minha história. Para a história do universo, para a história do mundo. Ele construiu um plano. Ele não sabe o que vai acontecer com você porque ele adivinha o futuro. Que ele só conhece, não. Mas porque ele construiu e estabeleceu, fixou o seu futuro. Ele contou os seus dias. E fixou ali. Então, o nosso Deus, ele não busca informações. Ele cria essas coisas e por isso conhece essas coisas. Ele não busca descobrir. Muito bem. Um outro texto é o Salmo 147, 4. Salmo 147, 4. Alguém pode ler, por favor? Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Ok? Então Deus determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Tem muitas estrelas. Tem bastante. Quantas estrelas há no universo? Os astrônomos não sabem dizer quantas são. Porque o número é infinito. Para nós, da nossa perspectiva, o número é infinito. É muita coisa. Não dá. Se você, a olho nu, tentar contar as estrelas num céu estrelado do interior, aí de São Paulo, ou qualquer lugar, mesmo a olho nu, se você tentar contar, você não consegue. É impossível. E você vai encontrar, inclusive, nuvens de estrelas. Nuvens de estrelas no céu. É como se fosse uma neblina branca, composta de pequenas partículas, que são estrelas. Então é um número simplesmente impossível de se calcular. E mais, o professor Adalto mostrou para nós aqui uma foto do universo, até onde os equipamentos de última geração poderiam chegar. E ele disse, olha, depois disso, a gente não sabe o que tem. Certamente tem muito mais, mas até onde nós podemos chegar é isso aqui. Bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que são formadas por bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Deus conhece cada estrelinha. Todas elas.
Mais estrelas no céu do que mais grãos de areia em todos os desertos e em todas as praias. Então imagine, é muita coisa. E Deus conhece cada estrela dessa, e Ele conhece o movimento de cada uma delas. O movimento de cada estrelinha Ele conhece. Ele controla a história de cada uma dessas estrelas, porque as estrelas têm começo, meio e fim. As estrelas têm uma história de vida. Elas nascem e elas morrem, elas desaparecem, elas explodem, né? Elas acabam. E Deus conhece a história de cada uma delas, o movimento de cada uma delas, e Ele conhece o nome de cada estrela também. Então, Ele sabe todas as coisas que há no universo. Nada para Ele é novidade. Um outro texto interessante sobre a onisciência é Mateus 11, 21. É muito importante esse texto, porque esse texto lança uma luz diferente sobre o conceito de onisciência. Mateus 11, 21. Mateus 11, 21. Vou pedir para alguém ler bem alto esse texto. Luiz, você pode ler bem alto? Mateus 11, 21. Leia, por favor. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido... Seus milagres, né? Seus milagres. Entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Ok? O que Deus sabe aqui? Deus sabe o que aconteceria. Ele sabe. Nós, às vezes, imaginamos que sabemos, né? Então, nós dizemos, se eu tivesse me casado com fulano, hoje eu não estaria nessa miséria. Então nós imaginamos que sabemos, né? Se meu avô, em vez de ter vindo para o Brasil, tivesse ido para o Canadá, hoje eu seria uma pessoa feliz e completa, né? Então, nós imaginamos que sabemos o que aconteceria. Se eu tivesse encontrado esta pessoa ao invés dessa, feito esse curso ao invés daquele, comprado esse carro em vez do outro, nós achamos que conhecemos o que teria acontecido, né? O futuro do pretérito, não é isso? É o futuro do pretérito, né? Nós achamos que conhecemos isso, o futuro do pretérito. O que teria acontecido? Falamos assim, né? Falamos assim. Nós não sabemos. É uma grande tolice falarmos isso. Nós não sabemos o que teria acontecido. Se o avô tivesse ido para o Canadá, ao invés de ter vindo para o Brasil, pode ser que o navio tivesse afundado. Não sei, eu nem existisse, né? Se meu pai não tivesse vindo de Minas e minha mãe não tivesse vindo do Paraná, eles não teriam sido encontrados e eu não teria nascido, que seria muito bom. Eu não queria ter nascido. Então, e eu começo a imaginar essas coisas, né? Seria melhor não nascer. Olha que absurdo, né? Seria melhor não ter... Como é que eu sei que é melhor não nascer do que nascer, né? Mas não tem como avaliar isso, né? Mas nós dizemos, os jovens falam isso, né? Seria melhor não ter nascido, né? E dizemos essas tolices todas. Mas nós não sabemos. De fato, pode ser que fosse algo bom, como pode ser que fosse algo terrível e mal, nós não sabemos. E nem podemos falar assim. O C.S. Lewis, ele fala que nós não devemos imaginar o que teria acontecido se isto ou aquilo tivesse ocorrido na nossa vida. Agora, Deus pode fazer isso. Deus pode. Por quê? Porque Deus não conhece só os fatos. Deus conhece as
possibilidades também. E Deus sabe como seria a história se o seu plano fosse outro. O que ele diz aqui? Ele fala assim, olha, eu sei uma coisa. Se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que foram feitos em Corazim, em Betsaida, em Tiro e Sidom haveria arrependimento no pó e na cinza. Eu sei disso. Eu sei. Lá esses milagres não aconteceram. Mas eu sei que se acontecessem, eles se arrependeriam. Isso levanta uma pergunta. Peraí. Se o Senhor sabe que se o Senhor fizer milagres lá, eles vão se arrepender, por que o Senhor não faz? E aí entra na sua onisciência, na sua onisciência somada à sua sabedoria. O plano de Deus, porque ele faz desse jeito e não desse jeito, nós não sabemos o motivo. Mas o que nós sabemos é que o plano que ele realiza é melhor do que o que ele não realiza. Entenderam isso? Ele sempre faz o plano melhor. Então você levanta a seguinte questão teológica. O que teria acontecido se Adão e Eva tivessem obedecido e não desobedecido? Seria melhor, você iria dizer. Na mente de Deus não seria. Eu sei o que aconteceria e não seria melhor. Então o que é o melhor? O melhor foi o que eu fiz. Um plano que incluía inclusive a morte do meu filho. Esse era o melhor plano. Ah, peraí, Senhor, não estou entendendo. Você não tem que entender, o onisciente sou eu. Não é você. Você não tem que entender, eu sou o Deus, não é você. O oleiro faz com o barro o que quer, e eu faço com a história o que eu quero. Eu sou Deus. Então, o que teria acontecido, segundo a avaliação de Deus e a sua onisciência, não seria o melhor plano. Deus poderia fazer um plano diferente que não incluísse a morte do seu filho? Poderia, claro. Deus poderia não fazer plano nenhum e viver na Trindade eternamente feliz? Não haveria plano. Ele falou, sabe qual é o meu melhor plano? Qual? Não ter plano nenhum. Esse é meu plano. Meu plano é não fazer planos. Esse é meu plano. E não faria plano nenhum. Vamos ficar nós três aqui, está muito bem. Né? O filho ama o pai ama o filho, o espírito ama os dois, e vivemos aqui na plena harmonia, paz, tranquilidade. Não temos problema nenhum, homem nenhum para encher as paciências, para pedir nada, nada. É uma beleza aqui. Vamos ficar aqui. Segundo o conhecimento que temos de Deus, esse plano não seria o melhor plano. Por quê? Porque o plano de Deus é perfeito. E esse plano que incluía o pecado, a morte de Cristo, a salvação da igreja, a salvação do seu povo, a ressurreição, o estabelecimento de um reino futuro, a vida eterna para os santos, esse plano que a gente vê permeando toda a Bíblia de Gênesis até o fim, o plano da redenção, né? É o plano da salvação, né? Esse plano, na mente de Deus, na avaliação de Deus, era o plano melhor de todos que ele tinha diante dele como opção. Podia fazer qualquer um, esse foi o melhor. Ele sabia o que aconteceria. E avaliou e falou, o melhor é esse. Peraí, mas esse plano envolve a morte da segunda pessoa. E é o melhor. Mas esse plano vai trazer a criação do inferno. É o melhor, é esse. Por quê? Bom, aí já quer entrar nos segredos de Deus. Né? E não dá. Aí sai da teologia, já entra na teologia especulativa. O que é isso? Teologia especulativa. São conceitos teológicos advindos da minha imaginação. Eu fico inventando, né? Fico inventando. Aí já não dá para responder. Né? Qual? Especulativa? Teologia especulativa?
Aí a gente não sabe o que aconteceria de fato, né? Deus sabe. Ok, então é importante isso, saber isso. Deus sabia o que aconteceria. Por que não fez? Não sei. Né? Deus sabia que se você não tivesse entrado naquele carro, você não sofreria o acidente. Ele sabia tudo. Por que não fez diferente? Por que não evitou? Ele sabe o que aconteceria se você não sofresse o acidente. E na avaliação dele, sofrer o acidente seria melhor do que não sofrer. Ok? Assim, Deus é misterioso para nós. Nós não entendemos. Né? Uhum. Deus sabia que ele iria pedir e Deus sabia que ele iria dar. Ele sabia tudo. Ele não ficou surpreso, ele não pegou e falou assim, peraí, acho que eu vou ter que mudar meu plano aqui. É porque esse plano realmente não está legal. Ele morrer agora não vai pegar bem. Esse plano realmente, a oração dele é realmente, pensando bem, ele me convenceu. Né? Realmente, Ezequias, de fato. Da perspectiva humana, a gente vê assim, que Deus mudou de ideia. Mas quando nós consideramos a onisciência divina, sabemos que isso é absurdo. Né? Da perspectiva humana, a Bíblia narra a história da perspectiva nossa. Nós estamos vivendo dia a dia, cada evento, cada episódio, e vemos assim. Né? Mas da perspectiva de Deus, não. Agora, aliás, existe até uma razão muito óbvia pela qual Deus planejou tudo isso, dar mais 15 anos para ele. Por quê? Porque aquele moço não tinha filhos. E ele tinha prometido uma descendência sem fim para o trono de Davi. Tá? Ezequias faz parte da linhagem. Então, se ele morresse, a linhagem Davi queria se interromper. E Jesus não ia nascer. Então, o que ele faz? Ele ora, Deus dá e nasce Manassés. E aí o pessoal fala, tá vendo? Tá vendo? Nasceu Manassés, que foi um demônio em forma de gente. Manassés foi uma bênção. Porque Manassés deu continuidade à linhagem messiânica e no final da vida se arrependeu e foi um grande homem de Deus no fim da vida. Mudou seu coração. Foi um homem consagrado a Deus no final. Então, Deus sabia tudo. E ele, então, realizou seu plano assim. Okay? Muito bem. Um outro texto importante é o Salmo 139, 16. Eu sei que tudo isso, irmãos, gera tantas perguntas, né? Mas eu não tenho as respostas não, viu? Se você encontrar alguém que tem, você me avisa, porque eu vou lá e pergunto que eu quero aprender com essa pessoa, tá? Então, se você encontrar alguém que tem as respostas, então você me fala, eu vou lá, pergunto, a pessoa me ensina, e eu vou ficar contente por saber um mistério que realmente ninguém até hoje conseguiu desvendar. Mas veja, Salmo 139, 16. Olha o que fala aqui. Os teus olhos viram o meu embrião. Embrião é o feto, né? O fetinho lá. O embrião é antes do feto, né? É só ali um aglomerado de células ali, né? O embrião. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Cada dia, inclusive hoje. Cada dia foi escrito meus dias, antes de eu nascer. Jesus falou alguma coisa mais ou menos assim: quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não dá. Por quê? Porque está tudo determinado. Aí você vai perguntar assim para mim: então eu não tenho culpa se eu pecar, porque já estava escrito. Bom, então peque, então fazer o quê? E agora? Eu não sei.
Não sei. O que a Bíblia faz é dizer que Deus estabeleceu a minha história particular e ao mesmo tempo fala que eu sou responsável pelos meus atos. Mas como eu harmonizo essas coisas? É impossível. Só Deus consegue harmonizar isso na sua mente divina. A mente humana não consegue harmonizar essas duas coisas. São duas informações verdadeiras. Vou dizer a primeira informação verdadeira. Está aqui. Cada dia foi determinado antes de qualquer deles existir. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Como é que eu sei? Está escrito aqui. Isso é verdade. Eu posso jogar isso fora? Não posso. Se eu jogar isso fora, estou jogando fora um pedaço da verdade. Então eu não posso jogar isso fora. Tenho que aceitar. Eu entendo? Não. Mas eu só aceito o que eu entendo? Não. Eu aceito coisas que eu não entendo também. Eu não entendo a lei da gravidade, mas nem por isso eu me revolto contra ela. Porque se eu me revoltar, eu quebro literalmente a cara. Né? Eu vou, quer saber? Não vou mais respeitar a lei da gravidade. Eu vou pular para descer mais rápido. Tá bom. Eu não entendo essa lei. Não quero saber dela. E pula. Vai quebrar a cara. Né? Então você acredita na lei da gravidade mesmo sem entendê-la. Aqui mesma coisa. Eu acredito porque o texto diz, é verdade. Mas eu não entendo. E a outra verdade que eu devo aceitar sem entender é: eu sou responsável diante de Deus pelos atos que realizo. Pelas minhas decisões. Eu respondo por elas. Espera aí. Mas essa aqui anula essa. E essa aqui anula essa. A Bíblia diz as duas coisas. E na mente de Deus as duas estão em perfeita harmonia. Na mente de Deus não há incoerência. Ele vê as duas coisas na mais perfeita harmonia, sem ver contraste, contradição nenhum. E é assim que Ele nos ensina, e é assim que Ele nos revela, e é assim que devemos crer. Como? A gente não sabe. Mas eu sei. Tudo Ele determinou. E eu sou responsável. Duas verdades aparentemente mutuamente excludentes, mas que são ditas na Bíblia, eu devo aceitar. Alguém explica isso? Ninguém. E quem tenta explicar, sabe como explica? Joga fora uma das verdades. Sabia? Sabe como é que se explica essas verdades humanamente? Você tem que jogar fora uma delas. Todo mundo que tenta explicar faz isso. Ou joga fora a responsabilidade humana, ou joga fora a soberania de Deus. É o único jeito de explicar, jogando uma delas fora. Como nós, aqui na nossa igreja, não queremos jogar nenhuma verdade fora, então nós ficamos com as duas e com uma grande interrogação. Porque é melhor ter uma grande interrogação do que ter uma resposta falsa. Muito bem. Quais são as implicações da onisciência para a nossa vida? O que vocês podem afirmar sobre isso? O que vocês acham que tem de relevante na onisciência de Deus para o nosso viver? Quem gostaria de falar? Tranquilidade. Tranquilidade. Então, a onisciência se relaciona com a nossa tranquilidade. Vamos colocar aqui a nossa segurança. Por quê? Conhece tudo. E será que pode acontecer alguma coisa que surpreenda Deus e que faça com que Ele nos expulse da sua presença? Não. Não há. Nada que façamos pode surpreender Deus ao ponto de Ele ficar indignado e nos expulsar da sua presença e arrancar de nós a salvação. Isso não existe. Não há essa possibilidade. Nós podemos descansar sabendo que Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo, e jamais iremos surpreendê-lo. Além disso que você mencionou também, né? A tranquilidade de saber que tem um Deus que conhece os desdobramentos da nossa vida.
Né? Isso nos dá segurança e tranquilidade. Deus sabe tudo. É o que vai acontecer. Ele sabe tudo. Outra coisa importante, além da segurança, é a sensibilidade. Mas veja bem, essa sensibilidade que eu falo aqui é a sensibilidade à sua voz. Quando Deus fala assim, ó, não faça isso. Por que ele fala isso? Porque ele sabe onde isso vai dar. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe onde vai dar. Não faça. Ah, você é chato. Não, eu sei. Eu sei onde isso vai dar. O que Deus quer? A nossa alegria? Ou Ele é um desmancha-prazeres? Tem gente que pensa que Deus é um desmancha-prazeres. Nada pode, tudo é proibido, não pode nada. Deus não é um desmancha-prazeres. Deus, Ele dá suas ordens a nós porque Ele sabe onde as coisas vão dar. Quando Ele fala, por exemplo, filhos, obedeçam seus pais. Ele fala isso porque Ele sabe onde vai dar a desobediência. Quando Ele fala, maridos, amem suas esposas, Ele fala isso porque Ele sabe onde vai dar a falta de amor do marido pela esposa. Quando Ele fala, esposas, sejam submissas aos maridos, Ele fala isso porque Ele sabe onde vai dar a insubmissão da esposa ao marido. Ele sabe tudo. Quando Ele fala, criem seus filhos dessa forma, Ele dá normas de como criar os filhos. Né? E nós dizemos, não, isso aqui é muito antiquado, eu vou seguir as normas da psicologia moderna anti-Deus. Ele sabe onde vai dar essa educação. Ele sabe. Ele conhece. Então eu posso confiar. Às vezes, a impressão que dá é que a orientação que Ele deu não é boa. E nós achamos que é uma opinião apenas uma opinião. Quando não, Deus não dá opiniões. Deus, Ele dá orientações porque Ele sabe. Faça assim, porque eu sei, se você não fizer, o que vai acontecer. Eu conheço, eu sei. É como acontece na minha casa quando as crianças estão ao redor da mesa. A Sofia pega um copo de vidro na mesa, com suco, e põe na beiradinha da mesa, né, e começa a comer com a colher. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei. Fatal. O que eu digo? Tire o copo daí. Por que eu dou essa ordem? Porque eu sei o que vai acontecer. E se não tirar, acontece. É fatal. Copo lá em casa, se não fossem os requeijões que a Simone compra, não tinha mais nenhum. Ainda bem que ainda fazem requeijão em copo de vidro. Porque se fosse aqueles descartáveis de plástico, não tinha mais copo nenhum em casa. Né? Porque é fatal. Cai, quebra, não tem como, a gente sabe o que acontece. Então, temos que ser sensíveis à voz de Deus. Porque Ele é um Pai que conhece e sabe as implicações da desobediência. As suas ordens são ordens que têm por propósito, nos prevenir de coisas más que virão. Gente, faça o que Deus manda fazer. Faça. Faça o que Deus manda fazer. Faça. Se Ele diz, na estrada, diminua a velocidade. Diminua. Ah, não, eu vou... Diminua. Ele sabe o que tem lá na frente. Se ele fala ao longo da estrada, pare. Pare, pise no freio. Ah, mas não estou vendo nada. Pare. Pare. Pare porque Ele sabe o que vem. Pare. Obedeça mesmo sem entender. Porque é a sua falta de entendimento que deve promover a sua obediência. Se você não entende, Ele entende. Ele falou, pare. Pare. Não vá. Obedeça porque Ele conhece. Ele sabe o que diz. Se nós temos consciência da onisciência dEle, nós vamos obedecer.
Meu pai sabe. Se ele falou para não fazer, é porque ele sabe o que vai dar. Então não vou fazer. E por último, a onisciência se relaciona com o conforto. Por quê? Porque muitas vezes eu não entendo a vida. Não é verdade? Não entendo. Já aconteceu com você uma situação dessa? Você fala assim, Senhor, eu não entendo nada. Não tem a menor lógica isso. Não entendo por quê. Quando eu me lembro que Deus é onisciente, como é que eu completo essa frase? Eu não entendo, mas o Senhor entende tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que há uma razão, eu sei que há um propósito, eu sei que há um porquê. Eu não entendo, mas eu sei que há. Nós vamos ver no livro de Jó, no final do livro, já no capítulo 38, daí para frente, quando Deus aparece para Jó. É um momento muito forte no livro, né? É um momento muito arrebatador no livro, quando você vê aquele pedaço de carne podre, né, jogado no lixo, conversando com Deus. Então é um contraste, é o contraste dos contrastes, né? É o maior contraste que há na Bíblia, nós vemos ali, né? O lixo podre, cheirando mal, comido de bicho, né, jogado no lixo ali, conversando com Deus, o Criador, aquele que chama as estrelas pelo nome. E ele se lamenta e Deus fala assim para ele, onde você estava quando eu criei as estrelas? Você pode me responder? Você tem as respostas? Então me ensine. Ensine para mim, você. Diga para mim. Me ensine como eu devo agir. Me dê o sentido das coisas. Onde é que você estava quando eu criei tudo? Você deve saber. Fala, fala. Deus diz isso para Jó. Fala. Jó se cala, diz, olha, eu não sei nada. O Senhor sabe tudo, eu não sei. Então, a consciência disso, de que Deus sabe tudo, dá sentido às coisas. Jó aprendeu o quê? Eu não sei porque passei por isso. Mas Ele que fez as estrelas e que sabe o nome delas, sabe também isso, o porquê. E é interessante, já tenho falado para os irmãos, Jó se recuperou e ele nunca leu o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó. Ele nunca leu. Ele nunca soube por que aquilo aconteceu. Ele nunca soube. Dizem que quem escreveu Jó foi Moisés, talvez, contando a história dele. Não sabemos. Mas o fato é que aquele homem foi alçado a uma posição nova, morreu velho e farto de dias, cercado de filhos, duplamente mais rico do que era, cheio de saúde. Acho que o caixão de Jó nem fechava, né? Tão gordo que estava, tanto comer bezerro, né? Tanto comer picanha. Ali, né? Acho que morreu assim, né? Caído. Tão cheio de saúde, de vigor e filhos ali ao redor, né? E riquezas, aquela coisa toda. Mas nunca soube por que passou por aquilo. Deus sabe. Ele conhece. Eu não sei. Ele sabe. Então, isso traz conforto. Deus conhece, eu não. Ele sim. Então é interessante, porque a teologia não é só um aglomerado de conceitos. A teologia não é só um conjunto de enunciados. Não é só um conjunto de palavras, de frases sobre Deus. A teologia é uma forma de pensar que muda a minha vida e me traz conforto e encorajamento para o dia a dia. Hoje em dia se fala tanto de síndrome do pânico. Como se fala disso? Síndrome do pânico. Depressão. Como se fala disso? Todo mundo com depressão. Se você chegar para alguém e falar assim, olha, eu não tenho depressão. Você não tem?
pessoas assustam, né? Nas rodinhas as pessoas conversam. Olha, eu conheço uma pessoa, você não vai acreditar, não tem depressão. Porque é o mal do século, todo mundo com isso. E até crentes com isso. Sei de igrejas que contratam profissionais para tratar de crentes deprimidos. E tem lá atendimentos médicos, psicológicos, né? Psiquiátricos, enfim, para tratar de depressão, síndrome do pânico e coisas assim. Sabemos que isso tem seu espaço, tem seu valor, mas grande parte dessas enfermidades advém em virtude de uma visão distorcida de Deus. Se eu tivesse consciência de quem é o meu Deus, talvez muitas desses horrores, desses temores, dessas tristezas profundas não existiriam, ou existiriam, mas eu lidaria com elas com a cabeça erguida. A teologia tem como objetivo isso: mudar a nossa vida, fortalecer a nossa fé e fazer com que vivamos de maneira mais madura. Muito bem, quase meio-dia. Na semana que vem, vamos falar sobre a santidade e a simplicidade de Deus. Se o Deus que tudo sabe, assim planejou e assim permitir. Vamos orar? Senhor, o seu conhecimento é profundo demais para nós. Nós não podemos imaginar. E quando olhamos para uma sombra dessa verdade, dessa grandeza, desse conhecimento sem igual, nós nos recolhemos, nós nos encolhemos e nos prostramos, envergonhados, humilhados e suplicando ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Nos perdoe a insensatez, nos perdoe a falta de fé, nos perdoe as reclamações, nos perdoe as revoltas, nos perdoe os inconformismos, nos perdoe até mesmo a tristeza excessiva. Que o Senhor nos perdoe, porque agimos e reagimos assim muitas vezes, porque desprezamos o conhecimento do Senhor e esquecemos quem é o Senhor. Deus, obrigado por sua onisciência, e que a sua onisciência gere em nós conforto, segurança e obediência. Ajuda para que essas coisas não sejam apenas conceitos vagos, mas tenham forte relação com a nossa vida e a modifique. Pedimos em nome de Jesus essas bênçãos. Amém.